Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais um vídeo para darmos prosseguimento a esse projeto Salmos. Hoje, meditando nos Salmos 42, em algumas traduções bíblicas, 41 e 42. A partir desse Salmo 42 até o 72, ele constitui o segundo grupo de livro de Salmos, onde além do rei Davi, outros autores também aparecerão como autores de salmos aqui, como o Salmo dos Filhos de Coré, os Salmos de Asaf também. E esse Salmo 42, ele é exatamente de autoria dos filhos de Coré. Coré, que era um levita lá nos tempos de Moisés, se rebelou contra Moisés e foi morto, e seus 3 filhos que ficaram permaneceram levitas, permanecendo servindo a Deus, e em oração foram inspirados em vários salmos, como nós veremos nesse segundo livro. E neste Salmo 42, 41, 42, é um salmo de profunda lamentação, de profunda dor, de profunda angústia, de profundo pesar. Esse salmo, no versículo 6, o salmista ele questiona: por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E o que leva esta alma a se perturbar tanto, a se entristecer tanto? A resposta está no versículo anterior, é uma saudade. Ele diz aqui: destas coisas me lembro e sinto minha alma derramar-se, quando eu me dirigi ao lugar da tenda admirável, até a casa de Deus, entre cantos de exultação e de louvor, e louvor da multidão celebrando a festa. Então o salmista aqui, esses filhos de Coré, eles se lembram de um tempo de grande alegria, que era ir à tenda do Senhor, que era ir àquela tenda admirável, aquele lugar, a casa de Deus, para ali, entre cantos e louvores, exultar o nome do Senhor, bendizer ao nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. E essa realidade já não existe mais. E essa realidade pesa tão profundamente no coração, na alma deste salmista, que ele chega ao ponto de declarar: por que estás triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E esse é um desejo tão grande, é um anseio tão grande de estar na presença do Senhor, que no início desse salmo ele começa comparando o seu anseio de estar na casa de Deus como de uma corça, que é um pequeno animal. Ele diz: como a corça anseia pelas fontes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e estarei ante a face de Deus. Quando eu voltarei, quando eu estarei ante a face de Deus ali no templo, na tenda, na casa de Deus, adorando, bendizendo e glorificando. A minha alma tem sede disso, a minha alma tem anseio disso, a minha alma espera por isso. E como eu não vejo, como eu não vislumbro, como eu não estou vendo possibilidade de ser para logo, para daqui a pouco, para algum tempo ou por longo tempo, não faço ideia. Isso me perturba a alma, isso me entristece profundamente, e por isso o salmista se questiona, chega ao ponto de tomado desse profundo abatimento, se questionar perante Deus em oração: por que está triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E isso, meu irmão, aqui no versículo 8, ele vai continuar, o salmista, na sua oração, ele vai continuar declarando
que minha alma bateu-se dentro de mim. Por isso, de ti eu me lembro, desde a terra do Jordão e do Hermon, do monte Mizar. Então ele não está só distante da tenda da casa de Deus, ele está longe da terra, ele está em outra terra, muito provavelmente. E isso lhe traz essa grande aflição. E aqui no versículo 8, meu irmão, minha irmã, o salmista coloca algo que nós devemos observar muito seriamente. Quando por algum desgosto, por alguma decepção, por alguma frustração, por alguma falta, por algo que tínhamos e que agora não temos mais, nos vemos nessa profunda tristeza, nesse profundo abatimento de alma. Ele diz no versículo 8 que um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas cascatas. Ou seja, uma tristeza vai atraindo outra tristeza. E essa tristeza vai atraindo uma outra tristeza que vai aumentando como uma cascata. Então, é uma verdade. Assim como nós sabemos que você coloca um pouco d'água numa tigela, ela vai enchendo à medida que você vai colocando um pouco mais de água, um pouco mais de água, um pouco mais de água, e até que ela transborda. Do mesmo jeito, uma tristeza que só se acumula, só se acumula, só se acumula, ela aumenta até transbordar. Então, irmão, minha irmã, essa tristeza que vai se acumulando dentro de ti, da tua alma, muito cuidado para ela não ir sendo acrescida de outras tristezas. Por maior abatimento que seja, ela deve ser combatida. Porque é uma tristeza que atrai outra tristeza, assim como um abismo que chama outro abismo. Uma hora essa tristeza transborda. E o transbordar dessa tristeza é em algo mais voluptuoso, mais volumoso, como uma depressão profunda, ou até num caso mais extremo, de uma loucura, ou até o seu ápice, que é num ato extremado contra a própria vida. E esse salmista, mesmo se vendo nessa situação de profunda tristeza, mas ele buscava combater isso, como? Declarando: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e meu Deus. Ante toda tristeza que quer se instalar, meu irmão, minha irmã, fomentada muitas vezes pelo inimigo, que percebe astutamente, você não precisa nem falar, ele só precisa perceber nos teus gestos, nas tuas atitudes, na tua conduta, no teu isolamento, no teu mau humor, na tua ira. Ele percebe que algo está ruim, ele vai fomentar isso. Que essa tristeza se avolume mais, até chegar ao ponto de um desespero. E para isso você tem que combater. E como se combate? Assim como o salmista: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação, Ele é o meu Deus. É nós dizermos para essa tristeza, para essa angústia, para essa tribulação: tu vens contra mim com essa tristeza, com essa angústia, com essa opressão. Eu vou contra ti com o Deus da minha salvação, o Deus que eu quero louvar, que eu sei que eu louvarei, porque essa situação um dia ela vai passar. Essa angústia ela vai passar, essa tribulação vai passar, essa prova vai passar. E o Senhor há de vencer. Eu hei de adentrar a tenda do Senhor novamente, assim como eles tinham a esperança de um dia adentrar a tenda e a casa de Deus. Nós também temos que ter essa firme fé de que uma hora ou outra essa situação adversa passa, essa situação passa, esse sentimento passa, essa angústia passa, no poder do nome do Senhor. Mas para isso, essa angústia, esse mal, ele tem que ser confrontado com o bem. E o bem é declarar: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação,
e o meu Deus. E você, meu irmão, minha irmã, esteja vivendo essa situação exatamente. Não deixe que um abismo atraia outro abismo, uma tristeza atrai outra tristeza, mas confronte ela ainda nos seus inícios, declarando, assim como o salmista: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é minha salvação e o meu Deus. Que o Senhor te sustente no dia da prova, no dia da angústia, no dia da tristeza, e que Ele seja o teu socorro, a tua salvação, a tua força. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.